Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles os observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha a te dizer: dá lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado, irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vais sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com carinho preparastes uma mesa para os pobres, uma mesa para os pobres. Com carinho preparastes uma mesa para os pobres, uma mesa para os pobres. Palavra de Deus, ao longo de toda a liturgia da palavra, dedicada a formar o nosso coração neste 22º domingo do tempo comum, no grande e verdadeiro dom da humildade. Queremos, precisamos e temos que ser humildes. Na primeira leitura, o autor do Eclesiástico a nos dizer: filho, realiza os teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade para encontrar graça diante de Deus. O texto do Evangelho, mais do que nunca, como que uma escola, uma receita, onde o nosso Senhor nos fala do verdadeiro lugar que a gente tem que ocupar, e para não sermos rebaixados, e diante de Deus termos a dimensão da humildade, na questão da obediência ao verdadeiro tamanho que Deus quer que nós tenhamos nesta terra, e por aí vai. Quem se humilha será exaltado, quem se exalta terminará humilhado. Meus amados,
nós temos o hábito, e isso não é ruim, nós temos o hábito de definir a humildade como pequenez. Eu sei, se eu te perguntar o que é ser humilde, ainda que você não diga essa palavra, mas você terá logo uma visão de que o humilde é o pequeno. O humilde é esse, então, que se coloca em um lugar menor. E o entendimento da humildade não pode ser assim. Veja, humildade tem a ver com pequenez? Tem. Está errado dizer que humildade é pequenez? Não. Mas se você logo ligar a humildade à palavra pequenez, você vai entender mal a humildade. Se você logo, veja, se eu tenho uma palavra, se você só me dá uma frase, só um segundo, para que eu te explique o que é humildade, eu não posso, se for para ser em uma palavra, dizer para você que a humildade é pequenez. Sabe por quê? Porque a humildade não é necessariamente ser pequenez, não é necessariamente ser pequeno. Humildade não é necessariamente pequenez. Humildade é você ter o tamanho que Deus quer que você tenha. Grande, se for para ser grande, e pequeno, se for para ser pequeno. Amém? Então o humilde, ele não é necessariamente o pequeno. O humilde é aquele que tem o tamanho que Deus mandou ele ter. Pensa comigo. O Neymar, se o Neymar disser, ele chegar aqui, pegar o microfone e disser, eu sou um dos maiores jogadores da história da humanidade. Gente, esse menino está sendo humilde, porque ele é um dos maiores jogadores da história. É da história do futebol, da história da humanidade. Você pega os profissionais e aqueles que estudam, existem várias habilidades táticas do futebol, que diz respeito à visão de conjunto, às manobras das jogadas e tudo mais. O rapaz articula tudo isso, é um esquema que não é só físico, né? É mental, é emocional, é um talento que inclui uma articulação de estratégia. Dizem que o garoto consegue ver assim, diz que o Neymar consegue meio que parece que ler as mentes dos demais jogadores, porque ele interpreta a posição do jogador, a 4 posições dele, ele já sabe que o cara está armando uma jogada para tal lugar, e ele articula a bola de uma forma, de uma maneira que é maravilhosa. Ok, se ele disser, eu sou o melhor jogador, ele está sendo humilde, porque ele é o melhor jogador. Agora, ainda que ele seja o melhor, ainda que aqui ele esteja nesse nível, nessa condição e nesse lugar, daqui a pouco ele entra num consultório, onde ele tem um médico, e o médico vai dizer que ele tem que tomar tal remédio, que ele tem que fazer tal coisa. Não interessa se ele é o Neymar, ele não sabe nada daquilo ali, ele tem que abaixar a cabeça, pegar a receita, tomar o remédio e ficar quieto, porque aqui ele é grande, mas nesse lugar ele é quem? Você não é nada, você não entende de nada, você não sabe de nada, então aqui o teu tamanho é esse. Está me entendendo? Humildade não é ser pequeno, humildade é ter o tamanho que Deus quer que você tenha, porque senão o humilde termina sendo o medíocre. Então nós estamos aí com o nosso irmão tecladista, ele está aí mandando ver no instrumento, não, eu sou humilde, ele fica assim tocando, sabe? Aí ele bate as teclas para lá e para cá, ele bate as notas da maneira mais mal feita do mundo, eu sou humilde. Não, eu sou excelente, eu tenho talento, tenho visão, tenho lugar, e eu vou botar para quebrar nessa missa hoje, e será a missa mais bem cantada. Por quê? Porque eu sou humilde, Deus me mandou ter esse tamanho, eu tenho que ter o tamanho grande, onde Deus me mandou ter o tamanho grande. As nossas vozes então nem se fala. Os salmos responsoriais da canção nova, eles são um cântico que parece que fica o resto do dia na mente da gente, é ou não é?
Os salmos responsoriais da canção são verdadeiros anjos que entram nesse ambão, eles entram com esse refrão e eles nos levam, e você fica quase que o dia inteiro envolvido pela realidade desta canção. Pois quem cantar aqui, veja, não é assim, eu ajudo, eu canto. Não é que eu ajudo a cantar, não, eu canto. E eu tenho que ter a noção do tamanho que Deus me mandou ter. E se Deus me mandar ter um tamanho grande, ai de quem diminuir o meu tamanho, aonde Deus me mandar que eu tenha um tamanho grande. Eu estufo o peito diante de você e digo, muito prazer, eu me chamo Padre Renato Redderson, sou sacerdote do Altíssimo, ordenado por mandato de Deus e da igreja, exerço o ministério de Cristo cabeça, ajo na sua pessoa, e ai de qualquer ser humano desta terra que diminuir o meu lugar, porque esse é o meu lugar, e nem eu e nem ninguém irá diminuí-lo. Se Deus me deu este lugar grande, ele é meu e eu o cumprirei. Amém? Vem você humilhar meu ministério para você ver o que eu vou fazer com você. Não, esse lugar é meu. Só que daqui a 10 minutos eu sou um motorista no volante. Quem sou eu no volante? Eu sou um entre os demais. Vê se percebe? Daqui a pouco estou eu lá com a doutora Giovana, endócrino, coitada, a endócrino do Padre Renato já deve sofrer. Você reza por ela hoje? Reza uma Ave Maria pela minha endócrino. Daqui a pouco eu estou lá e ela vai me dar lambada e ela vai me mandar dizer, eu vou ficar quieto, vou ficar na minha, porque ali está o meu tamanho. Você pode ser alguém de uma função tão simples. E é difícil exemplificar, né? Se eu exemplificar uma função simples agora, eu vou menosprezar, né? Se coloca no meu lugar, eu poderia agora citar uma profissão muito simples, mas eu não vou citar, porque aí nós vamos estar, né, humilhando quem trabalha com isso. Mas veja, você é uma mulher que tem um trabalhinho tão simples, numa função tão simples, e ali você é pau-mandado, ali você tem uma função subalterna, ali você é pequena, ali você não tem voz, não tem autoridade, não tem chave na tua mão. As pessoas te cumprimentam por educação, mas ninguém precisa te cumprimentar. Ali é o teu posto, ali é o teu lugar. Porém, essa mesma mulher, tão simples, tão pequena na função do trabalho que ela ocupa, ela termina o seu trabalho, ela entra no ônibus e ela entra dentro de casa. Entrou dentro de casa aquela mesma mulher, subalterna, pequena e talvez até insignificante, naquela funçãozinha que ela tem no trabalho. Dentro de casa você é o quê? A mãe da tua família, a sacerdotisa do teu lar, aquela que profetiza a graça, o poder e a autoridade na tua casa. Ela entra e quando abre o portão dentro de casa, ela vira uma leoa, porque aqui o meu tamanho é grande e aqui quem manda sou eu. Eu não é? Aqui quem manda sou eu. Olha só, ali eu sou nada, do portão para dentro da minha casa, quem manda aqui sou eu. E ai dos meninos se enfrentar. Vem me enfrentar para ver. Vem diminuir o meu papel dentro da minha família para você ver. O meu papel é pequeno aqui, mas aqui eu sou esteio e sou coluna. Eu sou pequeno, onde Deus me mandou ser pequeno. E eu sou grande, onde Deus me mandou ser grande. Amém? Na igreja a mesma coisa. Na igreja a mesma coisa. Na igreja tem quem é chamado a ser pequeno, e quem é pequeno tem que ser pequeno. Teu tamanho na igreja é pequeno, fica no teu tamanho pequeno. Na igreja tem quem tem que ter tamanho grande, e ai de quem não assumiu o tamanho grande. Pega na cabeça, assume, governa e faz, porque se Deus deu o tamanho grande, tem que ter o tamanho grande. Cuidado, porque na igreja, atenção, na igreja a gente tem o costume de bater em pessoas que precisam se posicionar, dizendo que ele quer se aparecer, não é? A gente está dentro das igrejas batendo nas pessoas, quando elas colocam o seu talento com grande excelência, dizendo que ele tem que se aparecer, que ele não deve se aparecer, e que isso é falta de humildade. Nosso Senhor disse no Evangelho que se nós não anunciarmos
as pedras terão que falar. E será uma vergonha se Deus precisar na sua paróquia ou na sua comunidade precisar se utilizar das pedras, porque não tem quem quer aparecer. Tem que ter quem quer aparecer. Se Deus te deu um lugar de visibilidade, se Deus te deu um ministério no qual você tem que estar diante das pessoas, se Deus te mandou pegar o microfone, se o teu ministério é ter a sua foto no cartaz, tira uma foto bonita, maquiado, arrumado, bota a tua cara no cartaz. Se Deus te mandou aparecer, apareça, porque se Deus te mandou ser grande, é para ser grande. Amém? E isso não é humildade, isso é mediocridade. Então eu sou grande onde eu tenho que ser grande. Eu sou pequeno onde tenho que ser pequeno. Olhe para este irmão que está do seu lado e diga para ele: aprenda o tamanho que Deus te deu. Aprenda o tamanho. Qual é o teu tamanho? Nada a mais e nada a menos do que o teu tamanho. Entra dentro da sua casa. Quem sou eu aqui? Eu sou sobrinho, eu sou neto, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou filho. Qual é o meu tamanho dentro dessa casa? Ocupe o teu tamanho. Se o teu tamanho é para ser grande, quem manda no tempero e quem dá a toada é você. E ninguém cresce a voz. Se o teu tamanho é pequeno, abaixa a tua orelha e obedece, porque aqui dentro quem manda é outro. Então você obedece, porque o teu lugar aqui é ser pau mandado e é ser pequeno. Ok? Pequeno, onde tem que ser pequeno. Grande, onde tem que ser grande. Só que ninguém é grande em todos os lugares e ninguém é pequeno em todos os lugares. Então, em cada lugar, você vai ter um posto e uma dimensão. Quem é o humilde? O humilde é o pequeno? Não necessariamente. Está me entendendo? O humilde é quem sabe o tamanho que tem. E não existe nada pior nesse mundo do que uma pessoa que está ocupando um lugar, mas ela tem um tamanho na cabeça que não é o que ela deveria ter. É ou não é, gente? Tem coisa mais terrível do que alguém que ocupa um lugar grande, mas ele é medíocre, e na cabeça dele ele tem um lugar pequenininho. Você já viu o que é? Alguém que tem muita autoridade, alguém que tem muita condição, alguém que tem que tomar grandes decisões. Você olha o rapaz, é uma criança abobada, que não tem a mínima noção da grandeza do que tem nas mãos e do que tem que operar, e do que tem que operar e do que tem que fazer. Pensa comigo, um médico que não sabe o tamanho que tem. Imagina, você está anestesiado numa mesa de cirurgia para fazer uma operação cardíaca, só que você tem um médico, um cardiologista que ele é muito humilde, ele não é orgulhoso, ele é humilde. Aí ele pega como é que chama? O bisturi, com a mão trema, ele é muito humildezinho. Eu não sei, eu sou tão pequeno, eu sou tão frágil, quem sou eu para abrir esse coração e para dar conta? Aí você imagina, olha a humildade, você imagina, ele vindo com a mão tremendo assim, para abrir seu peito. Sabe por quê? Porque ele é muito humilde, muito pequeno. Pegar esse médico com um chinelo e dizer: toma postura, rapaz, ocupa o teu posto, aqui você lidera, aqui você tem que governar as coisas, governa aquilo que você tem que governar. O que eu estou falando de médico, eu falo de pessoas em todos os lugares que são fracos. Homem que não é homem no cargo que tem, mulher que não é mulher no cargo que tem. O que tem de pai frouxo, o que tem de mãe frouxa no cumprimento do seu dever. As crianças mandam em você, te passam a conversa assim, ó. Eu estou exagerando, gente? E até mesmo nós padres, não é? Nós no ministério, eu também, eu também, nós no ministério, eu também assumo a nossa parte, nós que nós estamos tomando conta da nossa grandeza, nós que estamos deixando, vamos deixar o povo nos carregar, na paróquia o povo tem que carregar o padre, porque se o padre parece que ele não ocupa todo o lugar dele, também você fala para nós, todo mundo assumindo as suas grandezas. Como é terrível quando alguém tem uma noção menor do espaço que tem que assumir, mas também o contrário, como que é terrível
quando a pessoa se acha e ela está num lugar que ela não tinha que ter nem metade daquele tamanho. É ridículo, é ou não é? Quando a pessoa exibe um tamanho que ela não tem. Nosso Senhor no Evangelho falou disso. O camarada chega na festa e ele senta, né, no lugar mais ilustre. E como é ridículo olhar alguém. Você conhece pessoas que elas se vestem para simular que têm um dinheiro, que elas não têm nem metade daquilo. Como é ridículo, é ou não é? A pessoa se veste de uma maneira para transmitir a informação que ela tem um padrão de vida material, só que ela não tem nem metade daquilo, é pura exibição. Você está exibindo um tamanho que você não tem. Quando na igreja as pessoas pegam para fazer as coisas e elas querem todo um reconhecimento, só que elas não entregam nem metade daquilo que elas fazem. Você está no ministério errado, você está falando coisa que você não sabe. Tem ou não tem na igreja gente querendo ensinar coisa que não sabe? Você não sabe o que você está fazendo. E ai de quem diminuir, não é? Ai, Nossa Senhora. Ai de quem disser que o ministério da pessoa não está bom. Você tem que ter o tamanho que Deus quer que você tenha. Se é grande, é grande. Se é pequeno, é pequeno. Num mesmo dia, eu e você oscilamos em lugares grandes e pequenos. E o humilde sabe o lugar que Deus me mandou ocupar. Mas atenção! Quem é que diz o seu tamanho? Quem diz o seu tamanho é Deus. Olha para este irmão que está do seu lado e diga para ele: ninguém dá o seu tamanho, quem dá o seu tamanho é Deus. Você não me diminui, você não me humilha, porque o meu tamanho quem dá é Deus. Se para você eu sou qualquer coisa, engole você a sua opinião. O meu tamanho quem me dá é Deus. Ninguém me trata menos, porque o meu tamanho quem me dá é Deus. Amém? Não vem você também me jogar para cima, não vem você com mil galanteios e querer me colocar e me inflar, e eu vou me encher de ego acreditando que você está me jogando para cima. Quem dá o meu tamanho é Deus. Olha, se você me criticar ou me elogiar, eu vou ouvir a tua crítica, vou ouvir o teu elogio, mas o ajuste do verdadeiro tamanho de quem eu devo ser, eu não vou decidir com você, porque Deus me dará o meu tamanho. Amém? Tem uns pais que conseguem diminuir, que os filhos conseguem diminuir eles de tamanho. Tem uns pais que os filhos dão pito neles e eles ficam pequenininhos. Você já viu isso? Os filhos conseguem vir com voz, aponta o dedo e mas humilha de um jeito que a moça e o rapaz, olha, eles vão correndo assim, até pelo corredor da casa. O teu tamanho, quem determina é Deus. E, portanto, não são as pessoas que vão dar aonde você deve ser grande, aonde você deve ser pequeno. Gente, é fácil ser humilde. Ser humilde é fácil se fosse para ser pequeno. Aí eu fico pequeno 100% em tudo. Aí seria fácil ser humilde. Mas a humildade é ter o tamanho que Deus te mandou ter. Agora eu vou comprar um problema aqui, porque eu tenho uns desejos. Eu até escrevi para não perder. Eu tenho uns desejos que eu quero transmitir para você. Eu tenho uns votos que eu quero transmitir para você. E agora eu vou criar problema, porque na hora que acontecer, você vai dizer que é praga de padre, né? Diz que praga de padre pega, né? Eita, o pessoal fala, padre, se eu sou praguejar, não manda o padre falar, não, que se o padre falar, pega. Então se pega, aí é que eu falo. Aí é que eu falo. Eu tenho uns desejos para que você seja humilde, que eu vou lançar então como voto, para que isso se cumpra e aconteça na sua vida. Vamos lá. Eu desejo que com essa história de humildade, com essa história agora de entrar no lugar e ter que saber o tamanho que tem, né?
Então eu estou aqui, qual o tamanho que eu tenho? Eu estou numa fila, qual o tamanho que eu tenho? Eu estou numa decisão, que lugar que eu ocupo para tomar essa decisão? Dentro da igreja, qual o tamanho que eu vou ter dentro da igreja? Hora grande, hora pequeno? Nessa história de saber o seu tamanho, eu desejo que na hora de você estudar que tipo de tamanho você vai ter, eu desejo que a partir de hoje, todos os dias, você tenha medo do inferno. Amém? Ah, padre, mas o que é isso? Medo do inferno. E o medo do inferno, aliás, o Concílio de Trento, ele estabeleceu que o medo do inferno é salutar para a nossa salvação. Está no documento da igreja do Concílio de Trento. Então nós temos que ter medo do inferno. É ou não é? Minha Nossa Senhora, se eu tenho medo de uma gripe, imagina se eu não vou ter medo do inferno. Sabe por quê? Porque quando você tiver uma grande missão e você quiser fugir dela para ficar pequeno, ou quando você quiser se envaidecer e ficar grandão com um negócio pequeno, eu quero que venha na sua mente assim: vai que eu morro agora e estou fora do meu lugar. Vai, gente, é ou não é? Eu quero que você coça a sua cabeça quando você tiver uma grande missão, ou quando você está vaidoso demais e está precisando se diminuir. Eu quero que você só pense assim: vai que eu bato as minhas botas agora e Deus me encontre fora do tamanho e do lugar que eu devo assumir. Isso vai gerar humildade em você. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga para ele: olha o inferno, hein? O seu padre te chamou para uma grande missão. Agora vai virar moda na sua cabeça o tal do olha o inferno, hein? O seu padre te procura, te chamou para uma grande missão. Você é muito humilde, diz: não, padre, eu não posso. Você é capaz. Não é que você está inventando desculpa. Não, padre, eu não posso. Imagina, eu sou muito simples, eu não vou conseguir, eu não posso. Eu quero que venha lá na sua mente assim: olha o inferno, hein? No inferno estão pessoas que ficaram nesse mundo fora do lugar. No inferno estão pessoas medíocres e no inferno estão pessoas orgulhosas. Quem é que está no inferno? Quem não teve nesta terra o tamanho que Deus mandou estar. Estou certo ou estou errado? Os medíocres estão no inferno porque Deus deu a eles grandes papéis, grandes missões, e eles ficaram pequenos. Eles foram menores que o cargo. Eles foram menores, eles prevaricaram, eles foram menos, estão no inferno, porque não honraram a grandeza que Deus mandou ter. E no inferno, lógico, tem os vaidosos, os orgulhosos, aqueles que subiram a cabeça, tem os tiranos e aqueles que saíram do lugar. Portanto, para você assumir o tamanho que você tem, eu desejo que você tenha medo do inferno. Meu irmão, não está querendo assumir o que Deus te mandou, não? Hein? Olha o inferno, hein? É lá que está quem não tem o tamanho que Deus mandou ter. O segundo voto que eu quero te entregar é o seguinte. Eu disse, né? Eu desejo que você tenha medo do inferno, para balizar a sua humildade. E agora, eu desejo, e aqui eu quero olhar no rosto dos nossos jovens que estão aqui, embora isso se aplique a todos, mas aos jovens, meninos, meninas, adolescentes e até os bem menorzinhos, e a todos que nos acompanham, eu desejo que neste mundo você alcance o discernimento da sua vocação, porque quem não discerniu sua vocação não vai ter o tamanho que Deus mandou ter nesta terra. Amém? Eu desejo que você escute o chamado de Deus e chegue ao discernimento da sua vocação. Porque eu só vou saber onde eu tenho que ser grande, onde eu tenho que ser pequeno, quando eu discernir minha vocação. Porque no discernimento do lugar que eu tenho que ocupar, veja, por que eu não vou ser um louco de assumir tamanhos que eu não tenho? Esse é o meu lugar, a minha vocação. Então daqui eu sei onde eu vou ser grande e onde eu sou um nada, e onde eu sou um pequeno. Ok?
Assim a família dentro de casa, assim em toda a sua função profissional e em toda a obra missionária e religiosa no qual você for colocado. Eu desejo então que você possa discernir a sua vocação. E por isso, você que está nesse mundo sem saber qual é o seu papel, aonde você tem que estar grande, aonde você tem que estar pequeno, ore. E peça: Senhor, me mostra qual é a minha vocação e qual é o meu lugar. Porque sabendo ocupar muito bem aquilo que o Senhor me chamou, eu serei humilde e terei o tamanho que eu nasci para ter. Eu desejo que você tenha medo do inferno. Eu desejo que você descubra a sua vocação. Agora esses dois desejos aqui, você vai achar que o padre está praguejando. Não, agora eu vou. Agora eu no seu lugar pensaria a mesma coisa. Agora você vai achar que foi coisa mandada pelo padre. Depois nós vamos usar de cura, a cura da missa, né, do acampamento. O acampamento de cura por suas chagas vai ter que ter uma outra missa para curar a missa do encerramento do acampamento de cura. A cura da cura. Porque na hora que você vê isso, você vai dizer: foi ele que desejou. E é isso mesmo. Eu desejo, atenção, eu desejo que você passe muita raiva na mão de pessoas medíocres. Amém? Ah, não, eu desejo. Eu desejo que você fique 2 horas na fila, para quando você chegar no balcão, você pegar alguém que não sabe o que está fazendo. Ah, meu Deus, 2 horas na fila. Na hora que você chegar, você vai ver que a pessoa não tem a menor noção do que ela está resolvendo ali, ou seja, ela não tem a mínima habilidade. Eu desejo. Diz que o motorista, né? Não tem um tal do motorista que levava muita gente para o céu? Vocês conhecem essa história, né? Diz que o motorista chegou no céu e tinha uma mansão lá para ele. E disseram: meu Deus, eu não sabia lá, mas eu era tão simples lá embaixo, eu levava tanta gente. Diz que ele levava, o São Pedro olhou para ele e disse: aqui você tem uma mansão, você encheu o céu, porque o tanto de gente que rezava enquanto você dirigia, meu amigo. O tanto de gente que clamou por Deus e que se santificou a vida inteira enquanto você estava naquele volante. Você aqui tem uma mansão. Eu desejo que você sente no carona de um motorista que não está dando conta da direção. Eu desejo que você passe por pessoas, sabe por quê? Na hora de você exercer o seu papel, você vai aprender a ser excelente. Amém? Eu desejo que você participe de muita missa. Sabe aquelas missas que tem umas taquara rachada cantando? É ou não é? Ah, quem aguenta, gente? Sabe para quê? Para você dar valor ao ministério de música da sua paróquia. Aquela moça que está lá se matando para ter o melhor talento e para colocar no lugar. Amém? Eu desejo que você passe na mão de algum padre que talvez não é tão eficaz no ministério dele. Sabe para quê? Para você aprender a dar valor ao seu padre. Você vai olhar aquele outro padre e vai dizer: e eu não estou dando valor ao que eu tenho dentro de casa. Amém? Eu desejo que você olhe muitos casais em situação medíocre, para você aprender a ser homem e mulher dentro de casa do jeito que você tem que ser. Eu desejo que você coma muita comida mal feita, para ver se quando você for para a cozinha, a sua comida seja bem feita. Porque quando eu passo por tanta gente medíocre, sabendo da raiva que isso causa, amém? Sabendo do problema que isso causa, quando vem na minha mão, aí então eu me torno excelente. Olha para quem está do seu lado e diga para ele: isso vai acontecer, meu irmão. Diga para ele: isso vai acontecer. Eu desejo que você compre uma roupa. Na hora que você comprar uma roupa, você vai ver que um pedaço assim está meio empenado. É ou não é? Parece que o negócio está meio empenado para lá e para cá. Isso vai aprender a ser excelente. Eu desejo que você seja maltratado por pessoas mal educadas, para ver se você, na hora da raiva, aprende a tratar os outros direito. Porque quando a gente está no outro lado sofrendo, aí que quando a gente ocupa o outro posto, a gente melhora. Os medíocres pregam para nós, para que você seja excelente e tenha o tamanho que Deus tem. Ok? Então, quando acontecer, tem eu nessa história e eu estou feliz por causa disso. Assim como eu desejo que você passe então muita raiva
com pessoas medíocres, porque isso vai fazer, quando for comigo não será assim, e isso então te faz ocupar o lugar que Deus quer. Meu irmão, eu desejo que sempre exista uma pessoa que puxe o seu tapete e te coloque no seu lugarzinho quando você achar que você está grande demais. Amém? Eu desejo que você tenha medíocres que vão te ensinar a ser mais. Mas eu desejo que toda vez que você der uma de sabichão, todas as vezes que você quer crescer a crista, dentro e fora da igreja, eu desejo que haja um ser humano que te humilhe, que puxe teu tapete e te coloque no teu verdadeiro lugar. Porque se não existir isso, eu e você nos condenaremos ao inferno por causa do nosso orgulho. Ok? Eu mesmo, né? Tive um salto aqui no meio dessa pregação que eu falei que eu sou um bocado de coisa, e eu sou mesmo. Mas Senhor, se algum dia subir a cabeça, e se algum dia eu fizer desse lugar prerrogativa para ser mais do que o Senhor me manda ser, bota quem vai puxar meu tapete e vai me colocar no meu lugarzinho, porque Deus, eu quero o tamanho que o Senhor me mandou ter. Eu vou ser grande onde eu tenho que ser grande. Eu vou ser um nada e pequeno onde eu tenho que ser pequeno. Feche os teus olhos, leve a mão ao teu coração e diga: Senhor, que se cumpra esse mistério de humildade na minha vida. Senhor, que eu seja dócil a esta dimensão, a esta realidade. Esta pregação mexeu com muita coisa, esta pregação te fez ver que você está sendo medíocre em um monte de coisa e você tem que ser grande. Esta pregação está rebaixando você e está te mostrando que você tem que ser menor em coisa que você está se achando demais. Senhor, eu quero ter o tamanho que o Senhor quer que eu tenha. Leve a mão no teu coração. Vamos fazer uma oração de humildade com relação à igreja. Primeiro, a igreja. Na igreja tem quem vai ter tamanhos grandes e quem vai ter tamanhos pequenos. Leve a mão no teu coração e diga: Senhor, se o Senhor tem para mim um tamanho grande, que eu tenha, e que eu saiba honrar esse tamanho grande. Você não sabe, existem missões que você ainda nem sabe que Deus vai pedir para você. Senhor, se tiver grandes coisas, eu estou aqui com humildade, eu serei grande. Senhor, se na tua casa o Senhor quiser que eu ocupe o lugar mais subalterno, se na tua casa o Senhor quiser que eu ocupe o lugar mais simples, ali eu estarei. E eu cumprirei esse lugar. Eu quero ter dentro da igreja o tamanho que o Senhor me mandar ter. Leve a mão ao teu coração agora, vamos rezar pela tua casa. Dentro de casa a mesma coisa. Talvez você precise exercer um grande governo na tua casa. Talvez você é um marido que coloca isso nas costas da sua esposa e você vira um molequinho dentro de casa, um meninozinho mimado. Ou talvez o contrário, você está virando uma mocinha, quando tem que ser mulher e cabeça do lar. Se você na sua família ocupa lugar de governo, leve a mão ao teu coração e diga: Senhor, eu ocuparei o tamanho que eu tenho que ocupar. Talvez você agora, jovem, adolescente, está entendendo que dentro de casa você não está ocupando o lugar de filho. Você está crescendo a crista, e está querendo avançar, e está querendo ofender os outros, e está querendo ocupar um lugar que não é seu. Abaixa a tua cabeça agora, você é um menino. Você saiu das fraldas ontem e não tem que gritar e assumir um lugar que agora não é teu. Saiba ser pequeno na hora e no momento onde você tem que ser pequeno. Você é uma menina. E por isso leve a mão no teu peito e diga: Senhor,
O meu lugar hoje na minha casa é de filho, e eu vou ser filho. Nada mais, nada menos que filho. Tamanho que Deus mandou ter. Leve a mão ao teu coração. E agora, o teu ambiente profissional. Vamos agora pensar em toda a vida, Eu falei de igreja. Nós clamamos com relação à igreja, clamamos com relação à família. Mas agora o teu trabalho, os postos que você ocupa. Deus te quer eficaz no tamanho que você deve ter. Há um sofrimento em ter que ser grande, meu irmão, e não é fácil ter que ser grande onde Deus mandou que seja grande. Não é fácil ter que ser pequeno, onde Deus disse: abaixa a crista, porque aqui você não é nada, e aqui você é pequeno. Peça que o Senhor te unja. Pessoas que ocupam grandes lugares de responsabilidade na sociedade. Você que tem muitas pessoas aos seus cuidados, as coisas não podem subir a cabeça. Você não pode ter um tamanho maior do que o que você tem, mas também não pode ter um tamanho menor. Você tem que estar ajustado na postura do que Deus quer que você assuma. Pessoas que ocupam lugares no governo, na política, na gestão da iniciativa privada e empresarial, onde você tem que assumir tamanhos dos mais diversos, e se você assumir mal, isso vai causar um mal para muita gente. Diga: Senhor, eu quero ter nesse lugar o tamanho que o Senhor quer que eu tenha, para que eu seja útil ao teu reino, com a minha vontade, e com o meu querer agir com humildade naquilo que o Senhor quer. Eu sou humilde, e isso significa que eu sou grande, onde o céu me mandou ser grande, e eu sou um nada, onde Deus me disse que eu sou nada. E se Satanás pensou que ia confundir eu e você, nos dando tamanhos que a gente nunca teve. Se Satanás veio com um elogio barato para o meu lado, para querer me fazer eu ser maior do que aquilo que Deus me mandou ser. Se Satanás veio me fazer incapaz e tentar me convencer de que eu sou pequeno em coisas que eu sei que eu sou maior. Se Satanás tentou tirar a hierarquia da tua família e da tua casa, invertendo papéis e colocando gente pequena para ser grande, gente grande para ser mandado, e fez uma bagunça. Se Satanás tentou desqualificar o teu ministério na igreja, e fez com que pessoas talentosíssimas ficassem recuadas, e gente que não sabe quase nada, se atropelando e fazendo tudo se perder dentro da igreja. Se Satanás conseguiu te tirar do verdadeiro lugar da tua vocação e do teu tamanho, nesta hora, eu o amarro em nome de Jesus, porque eu não vou ter o tamanho que o diabo quer que eu tenha, eu vou ter o tamanho que Deus quer que eu tenha. Vai ficando de pé, erga suas mãos nesta oração e diga: eu não vou ter o tamanho que o diabo quer que eu tenha, Senhor. Eu não vou ter o tamanho que Satanás quer que eu tenha. Deus, eu não vou ter o tamanho que o mal profetizar que eu vou ter. Dentro da minha casa eu vou ter o tamanho que o Senhor quer que eu tenha. Deus, em cada lugar onde eu pisar, eu ocuparei a autoridade no tamanho e na fatia do que depende de mim, segundo a tua vontade. E ergue as suas mãos para os céus e diga: pelo poder do teu santo nome, Senhor Jesus, eu proíbo que todas as insídias do mal que tem me retirado do meu verdadeiro lugar agora sejam canceladas na minha vida. Todas as algemas para a plena execução dos meus carismas, toda a plena execução do meu fruto, da minha posição e do meu lugar, com a tua graça, Senhor, com teu poder, coloque-me no meu tamanho, e que todos os desníveis advindos do mal
sejam retirados da minha vida agora. E que Deus, por esta Santa Missa, venha erigir o meu e o seu lugar. Ainda com as suas mãos erguidas, diga para Deus: Senhor, nesta terra eu só quero o meu lugar. Se ele é pequeno ou se ele é grande, somente o meu lugar. Diga: Senhor, eu não quero o lugar de ninguém. Eu não quero a posição, a condição, a influência, a autoridade de ninguém. Deus, eu quero somente o meu lugar. E nesta humildade, Senhor, eu me mantenho. E sei que na perseverança da humildade chegarei ao céu. Amém.